Neste tempo de paixão e Páscoa, entre a morte e ressurreição de Jesus, destacamos as suas palavras na cruz. Em Mateus, capítulo 27, verso 46, está escrito: E Jesus clamou em alta voz, na língua aramaica, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que você me abandonou? A história do Evangelho de hoje é marcada pelo sofrimento inocente. Jesus é preso, acusado de um crime que não cometeu. Ele sofre em solidão, abandonado pelos discípulos, enquanto pessoas estranhas zombam dele aos pés da cruz. Jesus é morto na cruz como um criminoso. O sofrimento por si só já é uma grande tragédia. Mas e o sofrimento de Jesus? Como podemos entender o sofrimento de Jesus? É certo que todos nós já passamos por momentos na vida em que o sofrimento simplesmente não faz sentido. O sofrimento de uma pessoa amada, que de repente é acometida por uma doença grave. Um bebê natimorto. As grandes expectativas do pai e da mãe se transformaram numa existência dolorosa. Ou uma pessoa viúva que se pergunta: por que meu parceiro, minha parceira morreu tão jovem? O sofrimento decorrente da depressão, que às vezes leva uma pessoa, mesmo uma pessoa cristã, ao suicídio. O sofrimento neste país, no Brasil e no mundo, por causa da Covid-19. Muitas mortes, infelizmente, devido à irresponsabilidade de líderes políticos que negam o perigo do vírus e não providenciam uma estratégia bem elaborada para lutar contra a pandemia. Estes são apenas alguns exemplos de sofrimento que oprimem o espírito humano. Sofrimento sem sentido, injusto, inocente, solitário. Desde a origem da humanidade até os dias de hoje, as pessoas diante do sofrimento têm lidado com a pergunta: por quê? Independentemente da religião que professam, ou mesmo entre aqueles que não professam nenhuma religião, perguntamos por quê, tentando encontrar algumas respostas para lidar com as duras realidades da vida. E não existem respostas fáceis. Mas precisamos dizer algo. Caso contrário, corremos o risco de ficar paralisados pelo medo e desesperança. Para as primeiras comunidades cristãs, a experiência de Jesus crucificado levantou perguntas, medo, perplexidade. Quem é Jesus se ele morreu crucificado? Não está escrito em Deuteronômio: quem for pendurado no madeiro está sob a maldição de Deus? E a mensagem de Jesus? Que reino de Deus é este? Se o Deus de Jesus, proclamado por ele, foi derrotado na cruz? Como entender e aceitar o grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste?
O Novo Testamento traz várias interpretações da morte de Jesus. Além do testemunho dos 4 evangelhos, temos as cartas de Paulo e de outras pessoas que abordam precisamente estas questões. O Novo Testamento nos dá várias perspectivas. No entanto, existe um fio comum que conecta estas várias interpretações da cruz. O sofrimento de Jesus é um gesto do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, como está escrito no Evangelho segundo João. Ou em Paulo, Deus prova o seu amor por nós, porque enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. Sejamos claros de antemão que o amor de Deus não é uma glorificação do sofrimento. O sofrimento não é um fim em si mesmo. E o amor de Deus não tolera a injustiça que causa sofrimento, não se compactua com a opressão que machuca as pessoas e a criação de Deus. O amor de Deus, porém, é um amor disposto a sofrer, um amor que se torna vulnerável para buscar proximidade e intimidade. O amor de Deus arrisca tudo, mesmo o risco de ser magoado e rejeitado. Talvez, se você é pai ou mãe, você sabe que o amor envolve sofrimento. Há momentos em que sofremos por causa de nossos filhos ou sofremos com os nossos filhos. Em verdade, você e eu, nós somos a paixão de Deus. Deus está disposto a se arriscar e sofrer conosco e por nossa causa. Por isso, Deus se torna vulnerável na pessoa de Jesus, na cruz. Jesus não morreu por Deus. Jesus morreu por nós. Sua morte é a expressão máxima do amor persistente de Deus. Um amor solidário para com o sofrimento humano. Só um Deus sofredor pode nos ajudar, escreveu o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, preso pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Só um Deus sofredor pode nos ajudar, porque um Deus sofredor nos ama a ponto de conhecer o nosso sofrimento. Por amor, Deus está disposto a tornar-se totalmente humano, próximo e vulnerável. E na dor materna, Deus dá à luz uma comunidade de pessoas que vivem em solidariedade umas com as outras. Deus dá à luz uma comunidade de pessoas que reconhece que Deus caminha conosco em nosso sofrimento. Uma comunidade de pessoas que vai ao encontro de outras pessoas para lhes aliviar o sofrimento. Esta é a comunidade cristã que confessa que o amor de Deus se revela no Jesus crucificado e que o sofrimento
não tem a última palavra, mas a vida nova, a vida conduzida pelo Jesus ressuscitado, é a vontade de Deus, é a palavra última de Deus para nós. Amém. Oremos. Amado Deus, muitas vezes nos encontramos em tempos de angústia e sofrimento, seja a atual pandemia da Covid-19 e as preocupações em providenciar o sustento para manter a casa, seja a aflição do isolamento social ou de um relacionamento rompido, seja o sofrimento decorrente de uma doença ou da morte certa que se aproxima. Muitas e diferentes são as situações que nos afligem. Assim como Jesus, nos perguntamos por quê? E mesmo sabendo que nem sempre teremos a resposta para nossas perguntas, confiamos na palavra última de Deus, seu amor revelado na crucificação e ressurreição de Jesus. O amor de Deus acolhe o nosso lamento e clamor, guardando-nos de todo mal e nos conduzindo na nova vida que Cristo Jesus compartilha em comunhão com o Espírito Santo. Amém.